Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje eu vou falar para vocês um top 10 de alimentos que você jamais deve oferecer para o seu bebê antes de 1 ano de idade. Se você quer ficar por dentro desse assunto e também de todos que nós abordamos aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo em primeira mão os vídeos que nós postamos aqui semanalmente. E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Bom, antes de começarmos aí a nossa lista, é importante você entender que a recomendação médica é que o bebê seja alimentado exclusivamente com o leite materno até pelo menos 6 meses de idade. Salvo aqueles casos em que não é possível fazer amamentação, a gente já sabe disso, né? Você entra com as fórmulas. Mas se o seu bebê mama no peito, é importante você mantê-lo até pelo menos 6 meses e depois você começar a introdução alimentar. Mas não quer dizer que o bebê já tem 6 meses, que ele pode sair comendo tudo que ele vê pela frente, né? Que você pode dar a ele exatamente aquilo que você consome. É muito importante você entender que tem certos alimentos que o bebê ainda não tem uma capacidade de estar digerindo, de não ter um processo alérgico. Lembrando que com 6 meses a criança ainda é muito pequenininha, tem pouco tempo que chegou nesse mundo e precisa desenvolver ainda o sistema imunológico e aprender a lidar com determinadas substâncias. Então fique nesse vídeo até o final, porque acredite, o número 10 você não vai nem acreditar que você não pode dar para a criança, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, jamais ofereça o leite de vaca para o bebê até 1 ano de idade. Por quê? Ele tem um potencial alergênico muito grande, então o seu bebê pode desenvolver sim, antes de 1 ano de idade, o que a gente chama de APLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca. Então não ofereça. Se o seu bebê não mama mais no peito e você precisa de oferecer um outro tipo de leite, ofereça as fórmulas, mas jamais compre aqueles de caixinha, ou mesmo se você mora no interior, aqueles que vêm direto da fazenda. Antes de 1 ano de idade, não é interessante, o bebê não tem capacidade para digerir ainda. Número 2, frutos do mar. Aí eu estou falando assim, exceto peixes, né? Seriam mais assim os crustáceos mesmo, camarões, lagostas. Eles têm um potencial também muito grande de causar alergia no bebê, então não é interessante você oferecer antes de 1 ano de idade para você evitar. Porque muitas vezes, quando você oferece depois de 1 ano, a criança não desenvolve um processo alérgico. Mas se você oferece antes, ela pode desenvolver e depois não conseguir mais combater essa alergia. Então é prudente você esperar um pouquinho. Número 3. Açúcar. Aqui eu estou falando daquele açúcar adicionado, do açúcar refinado, né, que algumas pessoas têm o costume de consumir. Não é interessante você adoçar nada para você dar à criança. O único sabor doce que a criança tem que conhecer até 1 ano, 2 anos de idade é o açúcar das frutas, é a frutose. Então, se você quer desenvolver o paladar da criança para o doce, ofereça frutas, as frutas mais docinhas para ela acostumar. Porque o açúcar, ele tem um potencial de viciar mesmo, até nós adultos, né? Muitas vezes você tem que lutar contra aquela vontade de comer doce. Então, se você começa a oferecer à criança muito cedo, a tendência dela ter o paladar que opte por essas coisas é muito grande. E uma criança que começa a ter contato com açúcar muito cedo, ela pode ter sérios problemas com cárie, com obesidade. Então, segura um pouquinho aí, não ofereça sobremesas, coisas adoçadas mesmo para a criança, enquanto ela ainda é tão pequenininha. O número 4 é um alimento que ele parece ser saudável, mas apesar de para nós adultos ele ser um alimento bem saudável e entrar até como substituto do açúcar, ele jamais pode ser oferecido para uma criança com menos de 1 ou 2 anos, que é o mel. O mel é sim um alimento muito saudável, né? É muito importante ser usado, né, pelos adultos e tudo mais, mas ele tem um potencial de ter uma bactéria que causa um quadro chamado botulismo. Isso pode ser fatal na criança. Geralmente essas intoxicações com o mel acontecem só quando se é muito bebê mesmo, pelo fato do organismo ainda não ter defesa para poder lutar contra essa bactéria se ela estiver presente. Então não ofereça mel para a criança, mesmo que seja, né, uma colherzinha para poder adoçar aquele chazinho. Dê o chazinho só da erva mesmo, não tem necessidade.
Mesmo se a criança estiver gripada, não ofereça o mel porque pode colocar a vida do seu filho em risco. Número 5, o sal. O sal só deve ser introduzido após 1 ano de idade e mesmo assim de maneira bem moderada. O sal é um outro vício do nosso paladar, né? Algo que a gente acrescenta aí nos alimentos e que não tem tanta necessidade. Você pode realçar o sabor dos alimentos com outros temperos e é muito importante você ensinar essa criança a gostar do alimento sem excessos de sal e de condimentos, lembrando que o bebê ainda está com o organismo sendo desenvolvido e que o excesso de sal ele pode sobrecarregar os sistemas, por exemplo, sobrecarregar os rins dessa criança que vai ter que filtrar em excesso, pode acontecer uma retenção de líquido pelo excesso de sal, então quanto menos sal você oferecer para essa criança, vai ser melhor. Mas antes de falar o número 6, eu tenho um recadinho para vocês. Gostou do meu look? Vou colocar uma fotinha aqui para você ver melhor esse blazer e vou deixar também o primeiro link aqui na descrição da nossa loja virtual. Se você está querendo aí dar um up no seu guarda-roupa e comprar peças com preços muito bons e ainda, se você chamar a gente lá no direct do Instagram, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, o nosso endereço também do Instagram, você vai ganhar um super cupom de desconto, mas tem que chamar a gente e falar, vim pelo YouTube, que você na hora vai ganhar um super cupom de desconto para poder comprar no nosso site. Vamos lá para o número 6? O número 6 são castanhas, amendoins, amêndoas. Apesar de também serem muito saudáveis e serem alimentos até da moda hoje, eles não devem ser oferecidos para as crianças. As castanhas e amendoins também têm um potencial de causar alergia. E além do mais, o amendoim, por exemplo, ele não deve ser oferecido principalmente inteiro. Ele tem um formato que pode sim acabar ficando preso aí na via aérea da criança. Então é melhor você esperar essa criança ficar um pouquinho maior. E se caso você oferecer depois de 2 anos, ofereça um amendoinzinho triturado, uma pasta de amendoim, para evitar esse risco aí de engasgo e um possível sufocamento. Número 7, café. A criança não deve tomar café até mais ou menos os 2 anos de idade. Mas até 1 ano de idade você não deve oferecer nem um pouquinho. Depois que passar de 1 ano, se você estiver tomando café e a criança quiser um pouquinho, você oferece uma provinha só para ela experimentar. Mas antes disso não é interessante, porque o café ele pode acelerar muito o metabolismo e pode acabar deixando essa criança mais agitada, interferir na qualidade do sono. Então não é uma bebida interessante para você oferecer à criança até 1 ano de idade. E até os 2 anos com bastante parcimônia. Depois disso, se você quiser oferecer um pouquinho, junto com leite ali no café da manhã, mas sempre lembrando, né, que da mesma forma que a cafeína é estimulante pra gente, ela é pra criança também. E falando de um corpinho muito pequeno, esse potencial aí de estímulos ele pode ser maior e pode levar essa criança a ficar bem agitada. Então, se essa criança já tem uma tendência a ser uma criança mais agitada, uma criança que talvez tenha até algum distúrbio neurológico, não ofereça em hipótese alguma, vai ser melhor. Número 8. Eu falei lá que a criança pode comer o peixe, pode estar liberado, mas jamais ofereça peixe cru para a criança, nem as gemas moles, isso mesmo. Se você for oferecer tanto peixe quanto ovos, tem que ser muito bem cozidos, por causa do perigo de contaminação com a salmonela, que é uma bactéria que pode causar infecção intestinal muito grande, muito severa, e numa criança pode até ser fatal. Então, alimentos crus, eles não são bem-vindos, em especial esse grupo aí que pode estar levando a salmonela para o seu filho. Número 9. Esse daqui, com certeza você já sabe, você já ouviu falar, nem para você não faz bem, que são alimentos industrializados. Então, por mais que exista um apelo aí da mídia, que você deve comprar aquela papinha lá daquela marca famosa, não compre. É melhor você cozinhar os legumes, você mesmo fazer a sua papinha, congelar se você não quiser cozinhar todos os dias, mas não ofereçam, porque todos esses alimentos, eles têm conservantes, porque você pensa, como que o potinho de papinha vai ficar ali na prateleira do supermercado meses e não vai estragar? Que tem excesso de conservantes, aí tem corantes, aí tem condimentos, então você está oferecendo para o seu filho substâncias que o corpo dele ainda não tem a capacidade de digerir e que a longo prazo isso pode ser muito prejudicial para ele. Então o máximo que você puder dar uma alimentação mais natural para essa criança vai ser muito bom. E lembrando
que às vezes receber uma criança em casa pode ajudar até mesmo você a melhorar a sua alimentação. E sem mais delongas, vamos para aquele número 10 que eu falei que talvez você se assuste um pouquinho, talvez você achava que estava super certo fazer isso, que estava liberado. No passado já foi recomendado sim oferecer para as crianças logo na introdução alimentar, mas hoje não é mais recomendado, que são sucos de fruta. Isso mesmo que você não adoce, não é mais recomendado pelos pediatras, né? Pela própria organização de saúde, que você ofereça sucos de fruta para as crianças, em especial nessa idade assim tão pequena. Por quê? Não que o suco seja algum vilão, mas as frutas elas são ricas em frutose, que é um tipo de açúcar. Quando você vai oferecer, por exemplo, uma laranja para o seu filho, você geralmente oferece uma laranja. Agora, para encher a chuquinha dele lá de suco de laranja, você espreme quantas laranjas? Então, essa coisa de fazer o suco, você acaba dando muito mais fruta, muito mais frutose, né, que é o açúcar da fruta, e isso pode não fazer bem para a criança. E em contrapartida também, quando a gente bate a fruta no liquidificador para fazer o suco, você perde as fibras da fruta, você perde nutrientes com esse preparo. Então, é melhor que você ofereça a água para essa criança tomar e ofereça a fruta mesmo in natura, sem precisar bater e fazer todo esse processo, né? E além do mais, quando a gente bate a fruta, faz o suco, você mistura água, você começa a ter a sensação que você precisa adoçar. E geralmente quando você oferece a fruta com o sabor que ela tem naturalmente, você não tem essa necessidade de acrescentar um açúcar. Então não é interessante suco de fruta para as crianças, em especial abaixo dos 2 anos, né? E principalmente com 6 meses, quando começa ali a introdução alimentar. Então esqueça essa história aí que a gente até um certo tempo atrás achava que estava tudo bem, que podia dar o suquinho, que podia andar com o suquinho na chuquinha com a criança de 6 meses. Hoje não é mais recomendado. Leve a frutinha e uma chuquinha com água, que com certeza vai ser muito melhor para o seu filho. Bom, foram esses 10 alimentos. Existem sim outros alimentos que não devem ser oferecidos, mas a gente pode estar gravando outro vídeo. Caso você ficou com alguma dúvida ainda, pode comentar aqui ou procurar a gente lá no Instagram também, a página @mãesoueu1, e vai ser um prazer interagir com todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.